A alteração de proteínas na urina, ela tem que ser vista, né, como uma normalidade. Na verdade, a gente pode traçar um perfil usando todas as proteínas, né, o exame de proteínas totais, por exemplo, como pode direcionar isso para o exame de albumina, tá? Então, não é normal a gente ter essa concentração nas proteínas. A presença de traços, né? Às vezes escapa uma proteína ou outra, às vezes escapa uma molécula de albumina ou outra. Ele não é necessariamente visto como uma alteração muito grande, mas ele precisa começar a ser visto como um sinal de alerta, né? É aquilo que a gente fala. Se não é normal a gente ter as alterações, a partir do momento em que você começa a encontrar uma alteração aqui, ela não pode ser por simplesmente deixada de lado, né? A gente tem que trabalhar bem, observar, avaliar, fazer mais exames periódicos para ver se existe algo errado acontecendo, tá? A dosagem da albumina, ela vai ser feita em urina de 24 horas, né? Se for o caso de avaliar, né, o perfil renal, tá? Para o sangue, a gente vai usar o jejum de 8 horas. A amostra é o soro e livre de hemólise, tá? O método colorimétrico a gente vai usar também branco, padrão e amostra. E aqui a gente tem os valores de referência de albumina, né? Crianças de 1 a 30 dias, de 2,6 a 4,3 gramas por decilitro, né? Até 1 ano de idade, 2,8 a 4,8, né? De 1 a 18 anos, de 2,9 a 4,7, e os adultos de 3,5 a 5,5 gramas por decilitro. Então, nos adultos isso se normaliza, né? E a gente não encontra variações entre os sexos. O excesso de albumina no corpo é mais raro da gente encontrar, tá? Em relação à deficiência. Então, no sangue a gente vai chamar de albuminemia e na urina a gente vai chamar de albuminúria. Então, como a gente está falando do sangue aqui agora, a hiperalbuminemia, né, que seria essa elevação de concentração de albumina no sangue, ela é mais rara, mas é encontrada em algumas situações, como desidratação aguda, diarreia, né, estresse, febre reumática, alguns processos infecciosos, como a própria meningite, tá? E por que na desidratação aguda? Por que eu passo a encontrar mais proteína do que o normal nessas situações? Porque eu tenho menos água. Então, se eu estou avaliando, né, na amostra que eu colhi, é muito mais comum eu encontrar mais proteínas, assim como eu vou encontrar outros componentes em maior quantidade, mas não necessariamente porque eles estão em concentração muito elevada, mas sim porque eu perdi água. E aí eles vão se acumular mais, porque não vão estar sendo metabolizados de forma correta. A falta de albumina, né, a hipoalbuminemia, né, pode ser causada pela redução da produção dela, no caso de cirrose, por exemplo. Se o fígado é quem produz a albumina, a cirrose ela vai ocasionar, né, o mau funcionamento do fígado e aí, como consequência, a albumina não vai ser produzida de forma correta. Ingestão inadequada de proteínas, né? Se você não ingere proteínas de forma adequada, você não forma as proteínas de forma correta. Perda proteica extravascular, né? Então, se você está perdendo proteínas para fora dos vasos sanguíneos, elas estão saindo do vaso sanguíneo, é um sequestro, né, que a gente chama de proteínas. Queimaduras extensas, né? Então, a pele é onde a gente vai armazenar uma concentração de albumina grande, e se você queima, né, se você tem queimaduras severas, você perde essa concentração. Na hemodiluição, né, o teu sangue está com mais água do que o normal, né, e isso pode ser provocado por alguns processos metabólicos, no estresse e na não produção de albumina, né, na não observância, né, na não observação, na verdade, de albumina no sangue. Consequências, né, dessa baixa concentração de albumina: edemas, bradicardia, né, pela baixa de pressão arterial, cardiomegalia, você faz seu coração trabalhar mais do que o normal, né, hepatosplenomegalia, você tem o aumento do tamanho do fígado e do baço, ascites, né, que são processos que vão estar relacionados à retenção de líquido, problemas no encéfalo, atrofia dos testículos, formação de mamas, né, ginecomastia,